Vamos começar? Vamos começar? Então vamos lá. Eu tenho... dá para ler, né? Eu leio aqui, o que tiver na frente, os instrumentos, eu leio aqui para vocês. Bom, é o seguinte. Tem um rapaz que chama Nick Moretti. Ele é uma grande referência hoje aqui no Brasil para redes sociais. Ele trabalha nos maiores eventos que acontecem na rede social. E eu peguei essa palestra dele, transformei ela aqui numa aula. E é coisa rápida, simples, assim, ó. É cultura. Tudo que eu vou falar aqui hoje é cultura. É cultura que a gente tem que implantar como igreja e começar a viver isso. Então vamos lá. Para começar, tenho que pegar aqui um texto bíblico, né? Senão não adianta. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 10, versículo 27. Não tem áudio. O que eu vos digo, isso aqui é palavras de Jesus Cristo, né? O que eu vos digo aos ouvidos, dá uma licencinha para mim aí, varão, que nem eu estou conseguindo ler ali, que está embaixo tudo ali, ó. O que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Agora foi. Então, palavras de Jesus. Ele estava falando com os discípulos e ele fala assim, olha, o que eu estou dizendo a vocês aos ouvidos, anunciem aos telhados. Ou seja, expandam essa mensagem. E logo depois Jesus comissiona eles, né, e dá o ID para todos nós. Então, assim, comunicar o Evangelho, comunicar o que Jesus fez, comunicar o que Jesus faz, não é um luxo, é uma ordem. A gente tem que entender isso. Nós, como cristãos, temos uma ordem, Evers. A ordem é comunique. É isso que Jesus deu para nós. Ele falou assim, olha, eu estou falando para vocês, discípulos, aos ouvidos, aqui, ó, pertinho, vocês 12, vocês 70, mas vocês têm que subir aos telhados e gritar essa mensagem. Então, o convite ao cristão é que ele fale mesmo, que ele fale mais de Jesus, que ele fale para o mundo. E dentro do nosso contexto hoje, eu quero pensar com você falar tudo isso pelas redes sociais. Então, ó, Jesus estava falando para eles e eles seriam enviados para falar ao mundo. Então, somos nós hoje. Então, bora lá. Próximo slide, Vitão. Então, existe uma ordem clara aqui. Jesus disse, olha, eu vou falando para vocês, vocês vão falando para o mundo todas as coisas. E aí eu quero pensar com vocês esse slide aqui. A igreja ou o povo, essa é uma boa pergunta. A igreja ou o povo tem o dever de anunciar nas redes. Quem que vocês acham? Vocês estão assistindo aqui, você que está em casa. Quem que tem a responsabilidade, quem que deve ter a responsabilidade de anunciar as coisas da igreja, o que é viver como um cristão? A igreja, nós aqui, ou cada membro da igreja? Essa é uma boa pergunta, porque tudo parte daqui. A gente tem que ter claro isso aqui em mente. Quem tem esse dever? O cristão, o membro da igreja ou a igreja como instituição? Porque assim, ó, nós temos como instituição o Instagram, o Facebook, as redes sociais. E aí a pergunta é, mas quem que tem a responsabilidade de fazer isso? A igreja ou o membro? Essa é uma boa pergunta. E se a gente entende quem que tem a responsabilidade, qual é a responsabilidade para cada um, fica muito mais fácil de entender. Então eu vou pensar passo a passo aqui com vocês. Quem deve comunicar? Quem deve comunicar são os membros. Jesus chamou os discípulos a comunicarem. Então quem tem a responsabilidade de comunicar não é a igreja. Embora a gente faça isso, e a nossa igreja faça isso, quem tem a responsabilidade mesmo não é a igreja, são os membros. Jesus chamou os discípulos a anunciarem. A gente acabou de ler, né? Mateus 10, 27. Ele chamou os discípulos a falarem. Então, quem deve comunicar são os membros. O membro que tem que comunicar tudo que acontece na igreja. O culto que vai acontecer, o que está acontecendo já de atividade, como foi o culto, o convite para o culto. O membro tem esse dever. É isso que o Nick Moretti aqui pensa junto com a gente. Então, ó, por que eu digo assim, ó, que você que tem que fazer isso, mais do que a igreja, você. Porque assim, quem está aqui hoje, que tem um Instagram ou Facebook ou redes sociais, levanta a mão assim, deixa eu ver se todo mundo que está aqui tem. Vocês têm? Você tem?
Muito bem. Olha que você tem, Emerson? Tá. Olha que interessante isso. Então, no seu celular, na palma da sua mão, o que tem na palma da sua mão hoje? Se você tem uma rede social, você tem dois públicos nela. Você tem pessoas cristãs e não cristãs, certo? Então você tem o mundo e a igreja na sua mão. Faz sentido isso? Está na sua mão, está na palma da sua mão. É isso que a gente está falando. Tem pessoas crentes que te seguem, que te acompanham, que são seus amigos lá, e tem pessoas que não são cristãs. Tem esses dois públicos lá, na sua mão. Grava que está na sua mão. Então, o que você tem na sua rede social? Você tem uma pequena parcela, uma pequenininha, uma fração do mundo. Os não cristãos e os cristãos. Está na sua mão. Então, o que Jesus fez? Chamou os discípulos a falarem. Agora nós temos as redes sociais. Ele entregou o como falar. Está fácil, está na sua mão. Tem o cristão e o não cristão. Aí, a um clique. Ele está aí. Então a responsabilidade deve ser coletiva. Não só do membro e não só da igreja. E é isso aqui que você tem que... Se você entender isso aqui, acabou. A responsabilidade é coletiva. Qual é a cultura correta das redes sociais para a igreja? A igreja produz e os membros compartilham. Essa é a chave para tudo que a gente precisa entender sobre rede social. A igreja produz e você multiplica isso. Que você não é obrigado a ficar criando os conteúdos, mas você é obrigado a divulgar os conteúdos. Foi isso que Jesus falou para eles. Olha, vocês vão divulgar agora. O conteúdo é ele, né? O que a gente fala aqui é sobre ele, é sobre a Bíblia. Então a gente pega isso e replica agora, como o pastor estava fazendo aqui agora. A palavra era de quem que ele estava pregando? A palavra era de Deus. Mas ele estava replicando a mim e a você. Então é o mesmo conceito, só que a gente tem que levar para a rede social. Põe o próximo slide para mim, então. Como que a gente faz isso? Então tem dois jeitos de fazer isso. Como membro e como igreja. Quero pensar isso com você hoje. Como que o membro pode fazer que a sua rede social seja uma bênção para a vida das pessoas? Primeiro, compartilhando coisas, criando coisas simples. Simples de tudo. Um exemplo. Você pega o seu celular e durante o culto, você que tem Instagram, grava um story. Um story. Lá. 15 segundos. E você publica ele. Esse story vai alcançar pessoas crentes e não crentes. Certo? Perfeito. Você criou um conteúdo. Outra forma de criar um conteúdo. Postar coisas diárias da vida de um cristão. Por exemplo, você faz um seu devocional. Aí você pega o seu celular, tira uma foto da Bíblia, com o texto que está ali, e escreve, Jesus te ama, li sobre isso, aqui estava falando sobre isso, esse texto. Publiquei. Você vai alcançar cristãos e não cristãos. Ou seja, você está pregando o Evangelho, certo? Concorda comigo? Muito simples. Como que a igreja faz isso? A igreja produz conteúdos. Por exemplo, olha, vai ter o culto do batismo. A gente fez uma arte com o culto do batismo. Tem lá a água, a pomba, está bem bonita. Aí, o que você deve fazer? Isso é uma cultura que a gente tem que trabalhar muito ainda. A igreja produziu, certo? É um convite para hoje à noite. Está bonito, está bem feito, é uma arte super legal. Como que agora as pessoas ficam sabendo disso? Você pega e põe na sua rede social aquilo que a igreja fez e convida os seus amigos. Porque pensa comigo, o seu amigo lá da escola, do trabalho, ele não acompanha as redes sociais da igreja, né? Ele não segue aqui a igreja, mas ele segue você. Então, você que tem que falar para ele. Essa responsabilidade é sua. Algumas pessoas seguem a igreja, outras seguem os membros. E aí você como membro que tem que levar isso para ele agora. Então, o que seria o cenário ideal aqui, hoje? A gente vai para casa daqui a pouco e hoje à noite tem culto, batismo. O cenário ideal seria o seguinte: nós criamos uma arte para divulgar esse culto. Você pega essa arte
e você põe nas suas redes sociais e convida os seus amigos a estarem participando. Esse seria o cenário ideal. Você não tem o trabalho de criar algo. Que difícil, eu não sei como que eu vou fazer, que é difícil para mim. Não tem problema. A igreja faz, você pega e põe na sua rede social. E chama os seus amigos, que são crentes e não crentes. Não é simples isso? Só que a gente não faz isso. É fácil de falar, mas é difícil de fazer isso. Então, o Nick Moretti deu um exemplo. Eu vou dar esse exemplo dele para vocês. Ele falou o seguinte: ele é um menino jovem, assim, da minha idade, e ele falou que o pastor dele criou um hábito. O pastor dele não falou nada para ninguém, ele só começou a fazer isso aqui. Ele acordava e fazia o devocional logo cedinho. E aí, o pastor dele tirava uma foto da Bíblia, e com o texto ali, né? Por exemplo, Mateus 15. Fiz meu devocional em cima desse texto hoje. E publicava. O Nick casou, é membro da igreja, e via aquilo, todo dia. E aí ele conta que ele começou a pensar assim: poxa vida, o meu pastor, que é mais velho do que eu, que é casado há mais tempo do que eu, que tem mais filho do que eu, acorda cedo, faz o devocional dele. O que eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo que o meu pastor, eu vou tirar foto do meu devocional e vou pôr também. Então você percebe como que uma coisa vai puxando a outra? E o que a gente faz vai impactando na vida das pessoas? Essas coisas assim mais básicas de tudo da vida cristã que a gente tem que fazer. A gente precisa voltar a fazer isso. Você vai ler a Bíblia, você tem que tirar uma foto. Você precisa fazer isso, irmão. Você tem que fazer isso. Mostrar o simples. Você está aqui no culto, você pega o seu celular, grava um trecho do culto, você posta lá. A pessoa assiste aquilo, uma pessoa que está longe do Evangelho, assiste aquilo, fala: poxa, que ambiente gostoso, que palavra legal, que música boa, que show de bola isso aqui, eu quero isso. E aí ela vem para a igreja. Pode parecer que ela não vem, mas eu tenho um exemplo final para te dar, que garanto para você que vem. Agora, uma outra forma que você pode usar suas redes sociais. A gente faz live aqui todo dia, né? 9 horas da manhã e 15 horas da tarde, no Facebook. Aí você pode pensar assim: poxa, mas eu não consigo assistir. Eu estou trabalhando nessa hora, estou estudando, né? Estou fazendo outra coisa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem um segundo segredo da rede social, que é o engajamento. É uma palavrinha assim chave para quem está mexendo com rede social. Engajamento é a minha capacidade de fazer algo e que as pessoas queiram ver aquilo. E se comuniquem, troquem comigo. Então, a igreja tem a rede social dela e ela posta lá uma foto, um vídeo, o trecho de um culto, o convite para um culto, qualquer coisa, uma live. O que você como igreja tem que fazer? Precisa fazer isso. Você precisa curtir aquilo, mesmo sem assistir. Você está passando e você viu, você tem que deixar uma curtida. Você tem que compartilhar, você precisa fazer isso. Por quê? Porque não é porque você gostou, porque você achou legal, é porque você envia para outras pessoas. Entende isso? Entendeu como que é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter? Porque a gente acha muitas vezes que a gente tem que curtir as coisas assim, porque nós gostamos. E o grande lance da rede social é você entender que a sua rede social não é sua, é de Jesus a sua rede social. É dele. Porque a nossa vida não é toda dele. Tudo que a gente tem não é dele. Não é isso que a gente fala aqui? Olha, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu faço é para o Senhor. Não é isso? Então, a partir desse momento que a nossa vida já não é mais nossa, a gente entregou ela para Jesus, tudo que a gente tem também agora é dele. Então, a grande sacada aqui é a igreja compreender que a rede social dela é de Jesus. Então não importa se você, será que eu vou no culto de mulheres ou não? Não, eu não vou, eu sou homem, eu não vou no culto de mulheres. Mas a igreja que eu pertenço está organizando um culto de mulheres. O que eu devo fazer como igreja então? Publicar o convite do culto de mulheres, para que as mulheres que me acompanhem, elas vejam e saibam que aquilo existe. Por quê? Porque a minha rede social não é minha, é de Jesus. E Ele me chamou para comunicar, falar sobre Ele. Entende a diferença?
Eles têm esposas. É. Eles têm filhas. Ó, Até no grupo dos homens eu coloquei. para quem está em casa e não ouviu o que o pastor Fabiano estava falando aqui, ele estava falando que ele colocou o convite no grupo dos homens, a arte do convite para o culto das mulheres. Aí as pessoas questionaram, né? Mas poxa, mas aqui não tem mulher, aqui só tem homem. Mas é isso. É porque a nossa rede social, a gente tem uma visão muito errada das coisas, né? E nós como seres humanos, a gente costuma pegar tudo pra gente, né? A gente já é egoísta por natureza. E aí a gente só pegou a rede social e trouxe pro nosso egoísmo. E não é nossa. Essa é a chavinha que tem que virar na nossa cabeça. Eu preciso virar essa chavinha. Eu estou falando para vocês, mas eu preciso fazer isso, gente. Eu estou falando, mas é para mim que eu estou falando. Estou falando para mim mesmo. Se está servindo para você, tá bom, mas para mim está servindo. Eu preciso entender que quando eu tenho uma live rolando lá da igreja, e eu passo por ela, e eu não curto ela, eu não estou promovendo ela. Quando eu não estou promovendo a live da igreja, eu não estou promovendo o quê? O reino de Deus na online. É isso que eu tenho que entender. Eu caí que preciso entender isso, gente. Eu estou falando, mas eu preciso entender isso de uma vez por todas. Então, vai ter culto do Desperta Déboras. É um público bem específico. São normalmente mulheres, mais mulheres do que homens, que oram por filhos. Eu não vou vir no culto do Desperta Déboras. Eu não venho, nunca vim, nunca participei de um culto desse. Mas tem alguém que me acompanha, que gostaria de participar, se soubesse que tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar isso para a pessoa. Então, vamos lá. 2 modos que a gente faz isso. Primeiro, você cria esse conteúdo. Segundo, você replica o conteúdo. Tá? Então, primeiro, como que você cria? Estou lendo a Bíblia. Foto. Estou vendo o céu, lembrei que Deus é bom e é grande, Ele que criou todas as árvores do mundo. Foto do céu. Deus que criou tudo isso aqui. Por quê? Eu estou o tempo todo anunciando Ele, falando sobre Ele. Então, eu não preciso tirar uma selfie minha, mas não quero aparecer na foto. Tudo bem, tira lá a foto de uma lagartixa, e fala, olha, foi Deus que fez isso aqui, olha que maravilhoso. Está feito, está anunciado para alguém. Vai ter, aí, essa você cria. Então, você está no culto, tira uma foto do pastor pregando. Tira uma foto da igreja cheia, grava um pedacinho do louvor. Muita gente faz isso já, eu sei que muita gente faz isso. Mas o exemplo crucial é esse aqui, ó. A gente está em quantas pessoas aqui? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo. Se 9, 12 com os 3 meninos lá de cima. 12 então, a gente está em 12. Os 12 discípulos de Jesus. Cuidado que um vai trair ele. Oh meu Deus. A gente está em 12 aqui, certo? Mais o povo de casa, não esqueci de vocês. Então a gente está em 12 pessoas. Eu que administro as páginas da igreja, de redes sociais, eu que administro. Se eu postar uma foto agora da EBD, vamos pôr que 300 pessoas vissem essa foto, certo? Então está rolando o EBD, está lá o Kaique falando, 300 pessoas viram essa foto. Ótimo, perfeito. Agora, se eu faço isso como igreja, mais 12 pessoas fazem isso, a gente não alcança mais 300. A gente alcança agora 600, 800. É melhor ou é pior? Só que é isso que a gente tem que entender, que a nossa rede social não é nossa, porque se for só nossa, a gente não faz. Porque, poxa, não tem nada a ver com você tirar uma foto da igreja, eu aqui falando, qual é o teu mérito? Nenhum. Então você pensa, poxa, não vou postar então, porque não tem nada sobre mim. E aí o certo é, estou anunciando eles. Estou anunciando que é a igreja. Próximo slide, Vitão, deixa eu ver qual que é. Tá bom, para a gente encerrar. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? E assim, eu sei que é só o mínimo que eu estou falando, mas a gente precisa entender isso aqui, que é o seguinte, vocês sabem que todo culto a gente faz os visitantes aqui, né? A gente chega, olha, tem algum visitante? A pessoa levanta a mão. Tem algum visitante? Você. 2 vezes aconteceu isso, 2 vezes, que eu fiz. E quando a pessoa está sozinha no banco, eu costumo perguntar quem é que trouxe aquela pessoa. Porque eu fico incomodado. Eu falo, mas quem é que te trouxe? Porque para a pessoa vir como visitante numa igreja, sozinha, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa não está legal. E aí, 2 vezes, eu fiz essa pergunta. Quem te trouxe?
Uma menina estava sentada ali onde o Emerson está e a outra bem ali na pontinha. Aí ficou aquele silêncio, né? A menina ficou com vergonha. Eram duas meninas. Elas ficaram com vergonha de responder, mas responderam. Aí elas falaram assim: o Instagram. As duas vezes eu assustei. Eu não estava esperando a resposta. Eu falei: o Instagram? Aí ela: eu vi um post e decidi vir. Olha que doideira, gente. Fala a verdade para mim. Isso não é maluquice? A pessoa está em casa, ela vê o celular, ela vê um convite de uma igreja, ela simplesmente decide ir à igreja. Deus está nisso ou não está nisso? Com certeza, né? Com certeza. Boa. Quantas pessoas, esse ano, 2022, quantas pessoas você convidou para vir à igreja? Que você chegou mesmo, de fato, na pessoa e falou assim: olha, eu vou na igreja X, o culto é esse horário, é esse dia, fica em tal lugar e eu estou te convidando para ir comigo. Quantas pessoas? A gente tem feito isso? Aí, a gente tem um celular na mão, com 100 pessoas, 200, 300, 400, 500, com 1.000, com 2.000 pessoas na nossa mão. E a gente pode fazer isso a cada semana, aqui tem 3 cultos por semana no mínimo aqui. Você pode fazer isso 3 vezes por semana. E a gente continua sem fazer. Ó, Silvana, vou falar para quem está em casa agora, tá? Que não ouviram. Silvana estava falando para a gente aqui que ela tem o hábito de postar, de compartilhar, e que às vezes as pessoas chegam e adicionam, e a gente nem sabe quem é, e chega lá um convite de amigo. Acontece comigo, todo mundo acontece isso. E você nem sabe quem é a pessoa. E aí, aceita ou não aceito? Ponho ou não ponho nos meus amigos ali? Divulgo ou não divulgo? E ela está falando que ela costuma fazer o quê? Aceitar e compartilhar esse convite, né? Convite de culto, essa parte aqui. Então, se vocês saírem daqui hoje, vocês estão assistindo em casa e aqui, se vocês só entenderem isso aqui que eu estou falando para vocês, que a nossa rede social não é nossa, mas é de Deus, para mim já foi suficiente. Porque é isso que eu preciso entender. Porque toda vez que eu chegar aqui, ou que eu estiver em casa, eu vou lembrar que aquilo que eu estou segurando não é meu, é de Jesus também. Então, quando eu terminar de ler a Bíblia no meu devocional, ou ouvir um louvor no meu trabalho, no carro, quando eu ver uma paisagem, quando eu estiver aqui gravar um momento de oração, eu estou anunciando para as pessoas aquilo que Jesus fez por elas. Está vendo como que a gente cria um monstro e é tão simples? Mas a gente precisa entender isso. Que a sua vida diária com Jesus precisa aparecer para as pessoas. Não porque você é bom, não porque você merece a glória disso, não é por isso. É só para que as pessoas vejam que existe um Deus que se relaciona com pessoas. E aí você mostra para eles que você se relaciona com Ele. Olha, eu estava aqui no meu quarto, orando e lendo a Bíblia. E conversei com Deus. Aí eu ponho isso na internet, e as pessoas se deparam com isso. Falam: nossa, eu estou aqui fazendo X coisa, e aquela pessoa está lá no quarto, conversando com Deus. Às vezes é só isso que ela precisa, para fazer: poxa, preciso disso também. Então, se você sair daqui hoje entendendo que a sua rede social é de Deus, não é sua, para mim já foi o objetivo alcançado. Vocês entenderam isso? Mas será que eu entendi isso? Jesus, acho que eu entendi dessa vez, Jesus. Acho que eu entendi dessa vez.
É. Boa. Boa. Isso é verdade. Vou falar disso então. Eu vou explicar para vocês como que o Facebook, o Instagram e o YouTube funcionam. Eles funcionam assim. O objetivo deles é manter você como usuário a maior parte de tempo possível lá dentro. É isso que ele quer. Tá? Essas redes sociais querem só isso, que você entre e não saia mais, que você fique o máximo de tempo possível lá dentro. E como que ele sabe fazer isso? E faz tão bem, e tem prendido as pessoas tanto tempo? Porque é totalmente diferente da televisão. A televisão não pergunta para você o que você quer assistir. Ela simplesmente põe algo, você assiste enquanto está ali passando, parou, você sai. Não é assim? Vou dar um exemplo bem prático. Você deve gostar. Você gosta do Globo Esporte? O Globo Esporte é legal, eu gosto pra caramba. Então eu assisto o Globo Esporte. Quando o Globo Esporte acaba, começa o jornal Hoje, da Globo, se não me engano, que já não me interessa mais. Mas o Globo Esporte me interessava. Então eu desligo a televisão e paro de assistir o jornal Hoje. Porque eu não quero saber das notícias, eu queria saber de futebol. De notícias não quero saber. A rede social faz o contrário. Ela dá só o que você quer ver. E quanto mais você vê, mais ela te dá. Então, se você, no seu perfil, começar, de repente, a assistir pregações, ele vai te pôr uma pregação atrás da outra. O tempo todo, em todos os lugares de telas que ele pode pôr assim. Por quê? Porque ele entendeu que você gosta disso. E como que ele entendeu? Ele faz uma leitura de quanto tempo você para numa publicação. Então você está rolando ali, tem várias coisas passando. Aí você para em uma, você fica 5 segundos. Aí você rola, fica 10 segundos numa outra. Numa outra você ficou 2 minutos e meio. Aí ele fala, poxa, alguma coisa desse vídeo prendeu essa pessoa 2 minutos e meio. Aí ele sabe o que tem no vídeo. E aí ele te entrega um vídeo igualzinho àquele para você ficar mais 2 minutos e meio. Aí você ficou 5 minutos. Aí ele fala, poxa, agora acertei. Ele gosta de ver isso aqui. Aí ele põe mais 5 minutos para você. Aí você está 10 minutos agora. Aí ele fala, show de bola, vou pôr mais 10 minutos. E você fica 20 minutos. E depois você fica 40 minutos. E depois você fica 1h30. E daqui a pouco você ficou 5 horas. A média do brasileiro nas redes sociais só perde para os Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Nós somos o segundo país do mundo que mais consome. A gente fica mais de 3, 4, 5 horas por dia no celular. E se você acha que é mentira isso, faz o teste amanhã. Porque eu também me deparei com esse gráfico e eu falei, mentira, fico nada. Fico 5 horas, tá maluco? Eu não tenho tempo para ficar 5 horas no meu celular, não tenho. Aí, deixa eu só ver se eu não tenho mesmo, né? Aí amanheceu o outro dia e eu fui cronometrar quanto tempo eu passei. Eu falei, poxa, não é que eu tinha 5 horas mesmo? E tem, irmão. E tem. Porque ele dá exatamente o que você quer ver. Gera. Depende. Exatamente o que você quer ver. E ele põe mesmo. É isso aí, Elaine. Pergunta se você vai, ainda afirma que você vai gostar disso aqui. Assista isso aqui que você vai gostar disso aqui. Porque ele sabe que você gosta daquilo. Então, cada perfil, ele entrega o que a pessoa gosta. Se você começar a ver vídeo, já apareceu para vocês vídeos, sabe aqueles caras que faz aquelas construção no barro, que começa a cavar e faz uma piscina? Ou uma casa, já apareceu para vocês? É um vídeo assim, ó, tem nada a ver com nada, olha como que a gente... Não tem nada a ver com nada, é uma perca de tempo lascada. O cara tá lá, aí pega sei lá o que, começa a cavar um buraco, faz uma piscina, faz um cômodo, no meio do barro. Não te acrescenta em nada aquilo ali. Mas é duro parar de assistir aquilo quando você começa, porque você quer ver o fim daquilo. É gostoso de ver, parece dar uma satisfação boa de assistir. Então você fica ali, 15 minutos assistindo. Aí ele fala assim, poxa, o Kaique gostou desse conteúdo aqui.
Aí daqui a pouco ele joga outro. Aí você fica mais 15 minutos vendo outra piscina de barro sendo feita. E nessa você perdeu meia hora do dia. Olha que coisa. E a gente cai aqui uns patinhos na mão deles. Então, irmão, se você encher a sua rede social de coisa cristã, publicando, as pessoas vão ter mais chance de ter acesso a isso. Se você publica uma EBD, um culto, se a pessoa assistiu vai aparecer outro para ela. Só que a gente que tem que ficar fazendo isso. A gente tem que ficar aparecendo para eles, entendeu? O mundo já entendeu isso e eles já estão fazendo isso. Agora a igreja tem que entender a função dela de anunciar e ficar repondo essa imagem o tempo todo. A gente tem que pôr o máximo possível. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu acho que faz, não faz? É o que a gente faz no dia a dia, né? Então, como igreja, a gente tem uma grande ferramenta na mão, que pode ser muito bem usada. É só a gente entender como usar ela bem certinho. Se você sair daqui entendendo hoje que a sua rede social é um meio de comunicar o evangelho, já está bom. Porque essa é uma visão diferente do que a gente tem. A gente tem que é a nossa rede social pessoal e que a gente vai pôr ali o que a gente gosta. Se você sair daqui entendendo que aquilo ali é de Jesus, é dele, você vai sair daqui entendendo que tudo que você pôr lá é para a glória dele, é para anunciar ele, é para falar dele. Você pode usar ela de qualquer forma, mas você entende que aquilo ali é para abençoar outras pessoas. Eu sei que é uma coisa diferente, mas precisa fazer sentido na nossa cabeça o quanto antes isso. Porque é isso aqui, ó, é essa frase que está aqui no telão. Moça, quem que te trouxe aqui na igreja hoje? O Instagram. E cada vez mais é isso que acontece. É uma foto bonita que a pessoa vê, um trecho do culto, um convite, e ela vem. E quem tem esse dever? Jesus não chamou a igreja para fazer isso, ele chamou os discípulos. É o primeiro versículo que eu li, é o único versículo que eu tenho para falar para vocês. Jesus chamou os discípulos e falou: olha, eu falo para vocês aqui, ó, no ouvido, aqui, ó, reunido. Estou chamando vocês agora para anunciarem. Então anunciem. Então anunciar não é um luxo. Ou será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Anunciar é um dever nosso. E se hoje as redes sociais estão aqui, que sejam usadas para isso. Amém? Vamos orar para a gente aprender a fazer isso. Pelo menos para parar de assistir a piscina sendo construída no meio do barro. Para parar de perder meia hora por dia, porque é difícil. Quando aparece ali, eu sei que é difícil, eu fico também. Pode falar, pastor João. Dá. Em 5 minutos. Isso aí teria que ser falado nos 2 cultos de ceia, por exemplo, que vem pela frente. Sim. Dá esses 5 minutos para você. E falar, ó, pastor Kaique tem uma mensagem aqui para a gente, tá, algo interessante. Isso aqui precisa ser comunicado, porque tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que precisa ser despertada. Tem muita gente que está desinteressada. E aí precisa ouvir isso aí. É simples, hoje à noite tem batismo, não tem batismo? Batismo é lindo, não é? Eu amo batismo. Já pensou se viesse uma cultura, virasse uma cultura da igreja? Você já pensou? O telão está aqui embaixo justamente para vocês assistirem o batismo hoje. Então a câmera vai estar ali em cima, bem de frente, mostrando bem direitinho. O João faz lá o corte com o Zica, né? Fica lindo. O cara está ali, na hora que batisma, corta a câmera para debaixo, você vê ele descendo, ele subindo. É lindo o que a gente tem feito aqui com o telão. Vocês vão ver hoje à noite que vai ser maravilhoso. É o que a gente tem feito nos últimos batismos. É lindo. Você já pensou se a gente tiver aqui 500 pessoas hoje à noite? Se todo mundo pegasse o Store, que é o mais fácil de todo, aquele que fica 24 horas, de 15 segundos, e filmasse o telão, a pessoa sendo batizada, 500 pessoas, fazendo isso, a gente ia alcançar pelo menos, assim, por baixo, 10 mil pessoas. Fora daqui. Agora, fala para mim se não é isso que Jesus chamou a gente para fazer. Imagina que tem o nosso culto, 500 pessoas viram, mais 100 pessoas em casa. É isso que vai assistir hoje à noite. Imagina multiplicar isso para mais 10 mil pessoas amanhã.
É bênção ou não é bênção? É bênção. É bênção. É bênção. Pronto, é bênção. É isso que eu tenho para falar para vocês. É isso que a gente tem que fazer. Todo mundo filma e mostra para os seus amigos. Aí o seu amigo do senhor, o amigo do senhor, que não acompanha as redes sociais da igreja, ele vai falar assim: nossa, que negócio legal. O amigo da senhora, dona Helene, vai falar assim, amiga, vai falar: nossa, que legal. O seu amigo vai falar: nossa, que legal. O seu amigo: nossa, que legal. E a gente saiu de um culto de 600 pessoas para um culto de 10.600 pessoas. Se todo mundo for de Rio Claro, que a gente alcançar, a gente alcançou 5% da cidade. É isso, né? 10 mil pessoas, tem 200 mil habitantes, é 5%, né? É. Pronto. Alcançamos 5% da nossa cidade. É muita coisa. Não é muita coisa? É muita coisa. Então você sai de um batismo para 600 para 10.600. De graça. Entendeu que isso aqui é de graça? E que o diabo não pode fazer nada contra isso? O que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Ele está usando a ferramenta que está disponível para a gente. Então está na nossa mão. E é só a gente fazer. Uma ceia é a mesma coisa. Não poderia todo mundo que está aqui tirar foto do cálice e do pão? Ou da ceia aqui em cima? Da mesa? Poderia, não poderia? Poderia. Jesus morreu por mim. Pronto, você pregou o evangelho para 100 pessoas. Mais que o ano inteiro. Uma dessa que você fizer, bateu o seu ano inteiro. Bateu os últimos 10 anos inteiros. Mas é entender isso. É uma mudança de mente. Vamos orar? 11h15. Tá bom, né? Deu para entender, né? É simples, é básico. Mas assim, é cultura, tá? É cultura. Isso é uma cultura. Uma cultura nova e que a gente tem que entender ela e viver ela, tá? É uma cultura isso. Então, aos pouquinhos você vai fazendo sentido, você vai entendendo. E aí as pessoas vão vindo. Quem te convidou? Foi o YouTube. Quem te convidou? Foi o Instagram de fulano de tal. Mas você nunca foi e falou para a pessoa, mas o Instagram convidou ela. E ela veio. É simples. É só a gente começar a fazer. Vamos orar? Orar por você que está aí na sua casa também, para você fazer isso. Faz isso, peraí, antes da gente orar. Vou dar um exemplo prático disso que eu estou falando para vocês. O pessoal está assistindo em casa, vocês estão assistindo aqui. A gente está alcançando, vamos pôr aqui 50 pessoas nesse momento. 50 pessoas estão vendo isso aqui. Se 50 pessoas pegassem o celular agora, tirassem uma foto lá da tela, quem está em casa, você que está aqui minha, e replicasse, a gente ia chegar em 500 pessoas, vamos pôr, por baixo. Então a gente sai de uma aula de 50 pessoas para uma aula com 550 pessoas. É isso que a rede social impulsiona. Ela te dá a chance de fazer isso. Só que a gente não faz isso. E a gente está errado. Porque o mundo está fazendo isso. E nós temos que fazer também. Melhor do que eles. Muito melhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pela sua presença aqui nesse culto que foi tão gostoso. Agradecemos pela sua presença aqui neste momento, Espírito Santo. A gente está falando aqui de tecnologia, de redes sociais, mas nada disso está acima do teu reino. Nós estamos falando do teu reino, das ferramentas que o Senhor deu para o nosso tempo. A nossa geração pode usar sim. Se o Senhor não deu isso para outras gerações, mas o Senhor deu para nós. A gente tem que usar da melhor forma possível. Se um dia a melhor tecnologia era pôr um carro de som passando pela rua, falando que tinha culto, hoje é uma rede social, Deus. Então nos faz como igreja entender isso. Nos faz entender que a nossa vida é do Senhor. Então tudo que fazemos é do Senhor. Isso quer dizer que a nossa rede social é sua. E é uma ferramenta nas nossas mãos que a gente pode anunciar o Evangelho, convidar as pessoas para vir para o culto. Deus, que isso entre na nossa mente de uma vez por todas. Que a gente perca esse ego de, isso eu gosto, isso eu não gosto, mas é pelo teu reino, Deus. É pelo Senhor que a gente está fazendo isso. E faz a tua igreja entender o quanto antes essa mensagem, Deus. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, aqueles que vão ver depois, nos faz entender. Só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso. Essa chavinha virar dentro da gente. Só o Senhor pode fazer. Então, se o Senhor
quiser, nós estamos aqui com a mente aberta para nos transformarmos, para vivermos o que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, nos faz discernir os tempos, nos faz entender as melhores formas de anunciar o Teu Evangelho e nos leva à responsabilidade de cada coisa. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Amém? Então, amém. Então. É isso, pastor Fabiano. Domingo que vem tem mais? Então, você que está em casa aí, ó, Deus te abençoe. Semana que vem tem aula de novo. Fica com a gente. E todo mundo que quiser, tanto aqui quanto em casa, tem a playlist no YouTube com todas as aulas que a gente está fazendo com esse tema, tá? Só entrar no YouTube da igreja, tem todas as aulas lá, numerado, bem certinho, cortado só a aula, sem o culto, e aí você assiste ali, tá bom? Deus abençoe vocês e até mais.